Oi meninos, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão falando de algoritmo, né? Algoritmo é a forma de resolver uma operação matemática usando os símbolos, que são os algarismos, né? Que nós conhecemos, que vai de 0 a 9. E esses algarismos formam os números. Então, olha só, agora a gente vai falar duas formas de resolver os algoritmos, né? Que é o usual, que a gente tem costume de ver com mais frequência, né? E o por decomposição. O usual, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte, que ele sempre vai utilizar o quadro valor de lugar, que nós conhecemos, que aqui representa a casa da unidade e aqui está representando a casa da dezena. Se tivesse outro algarismo aqui, representaria a centena e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o algoritmo usual, que a gente usa da forma verticalizada, ou seja, de forma vertical, colocando os algarismos, cada um na sua casa decimal que representa. Então, a gente tem 35 vezes 5. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender na multiplicação é que eu sempre vou começar pela casa da unidade. Eu pego o fator de baixo ou o multiplicador, né? E começo com o número que está na casa da unidade. 5 vezes 5 é igual a 25. 25, eu não posso colocar o 25 aqui. Por quê? Porque 25 é formado por duas dezenas e 5 unidades. E como eu já falei, cada algarismo só pode estar ocupando uma casa decimal. E aqui nós temos duas casas decimais diferentes, que é a dezena e a unidade. Então, olha só, a casa da dezena está representado aqui no quadro valor de lugar pelo 3. Então, o que eu vou fazer? O meu número que representa a dezena vai vir para a casa da dezena, que é o 2. Agora eu vou começar a resolver a minha multiplicação usando a casa decimal que é a próxima, que é a dezena. Então, eu multiplico 5 vezes 3, são 15. E com esse 2 aqui, ó, eu somo. Eu multiplico e depois somo. Então, vai ser 3 vezes 5 é igual a 15. Mais o 2 que subiu, eu vou ter 17. Então, isso aqui é o algoritmo usual, é o meu cálculo matemático da multiplicação usando o algoritmo usual. Mas nós podemos também resolver uma multiplicação com o algoritmo usando a decomposição. Como é que eu faço a decomposição? Eu faço o desmembramento, né, ou a decomposição do número que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho 35. 35 nós sabemos que tem duas casas decimais diferentes, a casa da dezena e a casa da unidade. Então, eu separo ele em casa decimal e faço a multiplicação. Por exemplo, aqui, 3 vezes 5, lembra que eu falei aqui? Sempre começando com a unidade. Então, 3 vezes 5 é 15. 15 não é 10 mais 5? Então, esse 10 aqui está representando uma dezena e esse 5 unidades. Então, esse 10 aqui vai para a casa da dezena. Então, eu vou colocar ele aqui em cima e fazer a multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Mais o 1 que subiu é igual a 10. Então, eu fiz a multiplicação aqui, ó, usando a decomposição. Ou seja, eu desmembro os números em casas decimais diferentes e depois faço a multiplicação. Então, essa aqui também é uma outra forma de resolvermos os algoritmos. O usual, que é o que a gente tem mais costume de ver, e a decomposição fazendo a diferença das casas decimais. Só para a gente lembrar, tudo bem? Beijos!